Louvamos ao nosso Deus por mais um momento de culto para este 7º domingo dentro do período de Pentecostes. Como sempre, tendo todos os motivos para louvar e agradecer ao nosso Deus Criador, Salvador e Mantenedor, Orientador. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu quero novamente convidar a você a acompanhar então este nosso culto. E nós então cantamos o primeiro hino, 146 do nosso Inário Luterano. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamo os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno e firme e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amado Deus eterno, nós te adoramos, louvamos e queremos meditar em tua santa palavra. Estamos reunidos com a certeza de que nos aceitas e acolhes, movido por teu grande amor por nós. Somos atraídos por tua imensa bondade e misericórdia. Aceita e abençoa-nos com tua santa, confortadora presença neste nosso culto. Ilumina o teu povo e ajuda a todos nós para que celebremos a tua palavra de perdão e salvação, com alegria, júbilo e gratidão a ti. Perdoa os nossos pecados, conforme queremos também e precisamos confessar cantando. E assim invocamos a tua presença, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. E assim, povo de Deus, estimada família, uma vez que nós cantamos confessando os nossos pecados, sabemos de que a graça de Deus, a sua misericórdia nos alcança em Cristo Jesus. Por isso, mais uma vez, os nossos pecados estão e são perdoados, porque Jesus fala ao nosso coração dizendo: ide em paz, os teus pecados estão perdoados. Amém. Oh, com grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, e levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Este é o momento que nós queremos ler o Salmo para este nosso culto, para este domingo, Salmo de número 119, verso 57 ao verso 64. E como nós estamos fazendo, vamos ler juntos estes versos do Salmo 119, a partir do 57 até o 64. Não deixe de abrir a sua Bíblia e ler com a sua família. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho, em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Nós vamos cantar mais um hino do nosso Inário Luterano, número 400, as estrofes 1 a 3. Vivem negra escuridão, ó meu Salvador querido, e meu débil coração anda sempre tão ferido. Os ataques do agressor causam ânsias e terror. Quantas vezes prometi evitar algum pecado, mas bem logo cometi, mesmo com
quero sempre retornar ao teu seio tão amigo, onde mais hei de encontrar outro tão seguro abrigo. Tu somente, ó meu pastor, és meu guia e protetor. Neste momento nós vamos ouvir as outras duas leituras para este nosso momento de culto, o 7º domingo dentro do período de Pentecostes. Ainda no Antigo Testamento, Isaías capítulo 44, versos 6 a 8, e em seguida nós ouvimos a leitura do Santo Evangelho, Mateus capítulo 13, versos 36 ao 43. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Leitura registrada no livro de Isaías, capítulo 44, versículos 6 até o 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Até aqui a leitura. Leitura do Santo Evangelho, registrado em Mateus 13, 36 a 43. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Neste momento nós vamos juntos como cristãos, como a cristandade no mundo, confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico, confessando assim a nossa fé no Deus Criador, Salvador e Consolador. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento nós cantamos as outras 3 estrofes do hino 400, que nos leva à nossa meditação para o nosso culto de hoje. Só assim vejo um clarão nestas angustiantes trevas de pecado e de aflição. Ao supremo bem me levas, meu querido Salvador. Só contigo há tanto amor. Quando o diabo vem trazer a minha alma 1000 agruras, digo, não me irás vencer, nem privar-me das venturas que Jesus me prometeu. Dele sou e nunca teu. Como meu Jesus serei suficientemente grato, tanto amor não acharei no meu coração ingrato. Mesmo assim eu quero estar ao teu lado e ali ficar. Como sempre, rogamos que Deus Espírito Santo nos abençoe neste momento, quando nós vamos meditar em sua santa palavra, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, usando a explicação da parábola do joio. Que Deus nos abençoe. Amém. Estimado povo de Deus, estimada família, quero começar com uma pergunta que tem 2. Se Jesus voltasse agora, para onde você iria? Aonde você estaria? Na verdade, essas 2 perguntas são importantes porque o texto bíblico de hoje nos leva a essa reflexão. Primeiro, frisa-se a perseverança dos cristãos na fé e o convite à confiança na palavra de Deus. Como sempre é nos lembrado que o Senhor proclama o tempo da graça, a oportunidade oferecida a todos para a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo já afirmava: eis agora o dia da salvação. E o nosso tema então tem por base, conforme o Evangelho de Mateus 13, o tema: eis agora o tempo da graça. A parábola do joio e trigo em Mateus 13, a partir do verso 34, é mais uma comparação, é mais uma parábola que Jesus utiliza de uma realidade e passa a explicar então aos seus discípulos a sua devida aplicação. Interessante que essa parábola ela se tornou bastante conhecida, tanto que entrou no linguajar popular, pois com frequência se ouve: é preciso separar o joio do trigo. Apesar de toda a sua fama, a fama conhecida desta parábola, quantas pessoas realmente veem que, primeiro ponto, a parábola do joio nos alerta para a ação do maligno? Isso mesmo, por mais que se usa a fala desta parábola
Quantas são as pessoas, ou será que as pessoas compreendem que ali está um alerta para a ação do maligno? E é isso que nós queremos ver neste momento. Muitas vezes as pessoas se fazem surdas em relação a esta verdade. Muitas vezes tampam os ouvidos com a cera dos mitos, por exemplo, falsos deuses, falsas ideias de vida após morte, falsa ideia de que somente as boas obras interessam a Deus. Isto se chama uma má interpretação da palavra. Há coisas que somente Deus vê e faz. Jesus mostra isso nessa parábola. Ele planta a boa semente no seu grande amor, Deus, o agricultor. Mas o inimigo semeia o mal. Ambos crescem juntos. Aos nossos olhos é impossível ver a diferença entre eles. A semente da palavra de Deus tem como cerne o Senhor Jesus Cristo. De fato, a vontade de meu Pai, diz o Senhor Jesus, que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, conforme João 6,40. Mas, para impedir que esta semente vingue, a semente da palavra de Deus, vingue no coração humano, o inimigo planta o joio. O texto de Jesus nos mostra que neste mundo, os filhos de Deus e não filhos de Deus vivem lado a lado. Essa é a nossa realidade. Estamos no mundo, mas dele nós não somos. Interessante observar que joio e trigo são plantas muito parecidas, segundo o dicionário grego, que diz: é uma erva venenosa parecida com o trigo. Se ali no meio do trigo tivesse uma outra erva danina, seria fácil de identificar. O joio já é mais difícil, de tão parecido. E essa é a estratégia de Satanás. Satanás, ele complica. Desde o jardim do Éden, ele procura arruinar as criaturas de Deus. Semeia o joio no meio do trigo. E no seu exterior, os filhos, os seguidores do maligno, até se parecem com os filhos de Deus. Mas onde Deus semeia, o inimigo também semeia. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11:14, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vejam, estimadas famílias, povo de Deus, a estratégia do inimigo. Ele sempre vai tentar impedir o divulgar, o falar, o crer, o viver a palavra semente, a palavra de Deus. Mas os filhos de Deus são comparados à boa semente, e por isso são enviados ao mundo com a palavra que gera novos filhos. Este é o momento oportuno. Eis agora o tempo da graça. Vivemos no tempo da graça de Deus. Ninguém está onde está neste mundo por acaso. Os filhos de Deus guardam em seu coração e semeiam a boa semente, que é sempre a mesma: a salvação somente em Cristo Jesus. 1 Coríntios 3:9 nos diz: porque Deus, ou de Deus, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O trigo que junto ao joio, ou seja, os cristãos, em meio aos não cristãos, é cultivado. O trigo precisa ser cultivado e precisa ser lançado em todo lugar, e sempre até a colheita, a saber, a volta de Jesus. O campo é o mundo, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a semente a ser lançada. Isaías, o profeta Isaías, no seu capítulo 55, verso 11, ele diz:
Assim será a palavra que sair da minha boca, Deus falando, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eis agora o tempo da graça. Deus semeia seus filhos no mundo. Nós, cristãos, povo de Deus, estamos no mundo. E aí vem um segundo ponto. A parábola do joio nos mostra o reino de Deus gerando filhos do reino. E nós lemos isso na parábola que antecede a parábola de hoje, a tão conhecida parábola do semeador que falamos no domingo passado, onde a semente é a palavra. E neste texto de Mateus 13, o que é semeado são os filhos do reino, os filhos de Deus, as pessoas que são tornadas filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. O verso 38 ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Não significa estarmos jogados de qualquer jeito no mundo, estarmos largados, mas estamos nesta missão de semear o Evangelho. Este é, aliás, a ordem do Senhor Jesus quando Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Mas para isso precisamos estar preparados, precisamos estudar, precisamos ler a palavra, a Bíblia, participar neste pregar e neste viver. Colossenses 3,16 nós lemos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Não existe outro modo de alguém vir a ser filho de Deus. Gálatas 3,26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé nós recebemos no batismo. E esta nossa fé em Jesus nos é fortalecida quando nós olhamos a semente, o Evangelho de perdão e salvação. Jesus Cristo conquistou o perdão dos pecados, a vida e salvação para todos os seres humanos, sem mérito ou cooperação nossos. O Espírito Santo fez com que crescêssemos em Jesus. O Espírito Santo continua a agir em nossa vida, nos confortando, nos consolando com o perdão dos pecados, nos dando a certeza da fé em Jesus. Assim Deus começou a boa obra em nós e a realiza até que sejamos e estejamos seguros no céu. Jesus no Evangelho de hoje diz, Mateus capítulo 13, verso 43, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Estimado povo de Deus, eis agora o tempo da graça. Deus nos congrega e capacita com dons e nos envia para proclamar o Evangelho. Afinal, a igreja é o conjunto de todos os que vêm à comunhão cristã pelo Evangelho e vão pelo mundo com o Evangelho. Ao invés de retirar os seus do mundo com o Evangelho, Deus os espalha pelo mundo. Jesus dá a sua ordem: ide, afinal, vós sois as minhas testemunhas, diz Deus, Isaías 44. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. No tempo da graça, isto é, o hoje e o agora, Jesus nos diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aquele que duvidar no que diz respeito à salvação de Deus, Deus preparou e ouvirão a justiça final. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos.
Mateus 25. Portanto, estimada família, povo de Deus, para concluir, eis agora o tempo da graça, eis o momento oportuno. Ouçamos o convite todo especial de Jesus, quando ele termina o evangelho de hoje que nós ouvimos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E reconheçamos como o salmo que nós lemos, Salmo 119, o verso 64, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Assim como nós iniciamos invocando o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, rogo que Deus, Espírito Santo, continue a nos abençoar e possamos continuar semeando a boa semente, o Evangelho de perdão e salvação, a começar por nós, em nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvamos ao nosso Deus por fazermos parte da sua seara, por fazermos parte do seu povo que também tem essa feliz missão de viver e testemunhar a boa semente de perdão e salvação. Neste momento nós queremos cantar do nosso inário luterano o hino de número 405, as estrofes 1 e 4. Jesus, venceste o mundo, a morte, Satanás, em teu amor profundo, encontro santa paz, na terra tão perdida, combato com valor, olhando sempre a vida no celestial fulgor. No teu divino abrigo é leve a minha cruz, e alcançarei contigo morada em pura luz, e nessa luz banhado eu cantarei louvor, bem longe do pecado, a ti, meu Salvador. Este é o momento que nós queremos louvar ao nosso Deus por todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos materiais. E assim como eu, você também tem todos os motivos, e por isso nós, como povo de Deus, juntos vamos orar, vamos glorificar o nome do Salvador Jesus. Sempre temos todos os motivos para agradecer. Em meio a tantos desafios que os nossos inimigos, a saber, o diabo, o mundo e a nossa própria carne nos impõem, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Cabe a cada um de nós louvar, agradecer e também pedir conforme Jesus nos ensinou. Por isso, neste momento, quero convidar você, juntamente com a sua família, não deixe de inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e junto comigo então nós oramos, louvando a Deus, agradecendo e pedindo a oração perfeita. Oramos a oração do Pai Nosso e em seguida também quero te convidar juntos orarmos a oração da bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E assim, povo de Deus, família cristã, louvamos a Deus por esta oportunidade em que o Evangelho, a semente, a palavra salvadora do nosso Deus, chega ao nosso coração. Louvando a Deus por este momento de culto, de celebração, rogando como sempre que Ele continue a nos abençoar ao longo desta nova semana que nós já iniciamos. Cuidemos todos nós, cada um de nós e dos nossos, bem como também não esquecendo, acima de tudo, o cuidado espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.